A Lua. É só olhar para cima em uma noite clara e ela tá lá. Uma companheira constante do nosso planeta. Um farol prateado que fascina a humanidade há milênios. Mas sabe o que é curioso? Essa esfera única no céu, a gente enxerga ela de duas formas completamente diferentes. De um lado, a ciência, que a estuda com uma precisão quase matemática. Do outro, o esoterismo, que a vê como um guia para o nosso mundo interior, para as nossas emoções. Hoje a gente vai explorar essa dupla face da Lua. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender essa ideia de uma lua com duas faces. Depois, vamos mergulhar de cabeça na ciência, desde a sua origem super violenta até a força da sua gravidade. Em seguida, a gente explora o lado esotérico, o seu poder sobre as emoções e os ciclos. E para fechar, vamos tentar entender como esses dois mundos, aparentemente tão distantes, podem na verdade se conectar. Pensa só, há milênios que esse mesmo corpo celeste é entendido de duas maneiras profundamente diferentes. Para alguns, é um objeto de estudo, um mundo de rocha e poeira para ser medido, analisado. Para outros, é um farol para o nosso mundo de dentro, um guia simbólico. Vamos entender como é que essas duas faces conseguem coexistir no mesmo astro. Ok, vamos começar com a primeira face da Lua, a científica. E se prepara, porque a história que a ciência conta sobre a origem da nossa Lua, não é nada tranquila. É uma história de violência cósmica, de uma colisão e de uma criação que foi um verdadeiro cataclisma. Então, a teoria mais aceita hoje em dia para a criação da Lua é, na verdade, uma história de imensa destruição, mas que deu origem a um renascimento cósmico. Um impacto tão poderoso, mas tão poderoso, que deu origem à companheira que a gente vê hoje no céu. E o que é mais maluco nisso tudo é a velocidade com que as coisas aconteceram. Não foi um processo lento, sabe? Foi um evento extremamente violento e ao mesmo tempo criativo, que em termos de tempo cósmico, nos deu o nosso satélite de forma surpreendentemente rápida. E aí que a coisa fica interessante. Esse nascimento tão violento deixou um mistério pra gente, um quebra-cabeça enorme para os selenólogos, que são basicamente os cientistas que estudam a Lua. A grande questão da sua notável assimetria. A diferença entre os dois lados é absurda. A face que a gente sempre vê daqui da Terra é mais lisinha, coberta por aquelas planícies escuras que antigamente o pessoal chamava de mares. Agora, o lado oculto é outra história. É todo acidentado, montanhoso e completamente coberto de crateras. Bom, e parece que a gente finalmente tem uma boa pista do porquê disso, graças a umas missões recentes da NASA. Aparentemente, a distribuição de elementos que produzem calor, como tório e titânio, não foi igual dos dois lados. Isso fez com que o lado visível ficasse mais quente por dentro, o que permitiu que o vulcanismo formasse aquelas planícies escuras que hoje a gente chama de mares lunares. Então o mistério da sua formação parece estar se resolvendo, mas a influência científica da Lua não é só coisa do passado, não. A gente sente ela todo santo dia, de um jeito bem poderoso e bem visível, através das duas marés altas e das duas marés baixas que ela provoca nos nossos oceanos. E isso é o que é tão fascinante. A influência da Lua não é uma ideia abstrata, é uma conexão física, constante. É uma verdadeira dança gravitacional que o nosso planeta inteiro sente, todos os dias. Mas, e além da ciência? O que a Lua significa pra gente num outro nível? Vamos agora dar uma olhada em como essa influência é entendida de uma forma completamente diferente. Agora, a gente vai virar a chave completamente. Vamos deixar de lado a rocha no espaço por um instante e olhar para a Lua como se ela fosse um espelho, um símbolo, um guia para as nossas vidas interiores. Essa é a face esotérica dela. Na astrologia e em várias mitologias, existe essa dualidade bem bonita. Enquanto o Sol representa o nosso eu consciente, a lógica, o ego, a Lua governa o nosso inconsciente, as emoções mais profundas, a nossa intuição. É o nosso lado yin, sabe? Mais receptível e reflexivo. E todo aquele ciclo lunar, de mais ou menos 28 dias, é visto como um espelho das fases da nossa própria vida. Isso é muito bem representado pelo poderoso arquétipo da deusa tríplice, a donzela na lua crescente, que representa novos começos, a mãe na lua cheia, que é a plenitude e a criação, e a anciã na lua menguante, que traz a sabedoria e o desapego. E cada fase da Lua é considerada uma janela de energia, um momento ideal para certas intenções. A Lua nova é para começar coisas novas, plantar sementes.
A crescente é para agir, fazer acontecer. A cheia é o ápice, para manifestar, para colher os frutos. E a minguante? É tempo de limpeza, de liberar, de deixar ir o que não serve mais. E agora a gente chega na grande questão, né? Como é que a gente conecta essas duas visões que parecem tão opostas? De um lado, uma rocha cósmica que move oceanos. Do outro, um farol emocional que guia intuições. Será que existe um ponto em que a ciência e o espírito realmente se encontram? A ideia central aqui é que, no fundo, não são duas coisas separadas. Ambas as influências, a física e a emocional, fariam parte de um único sistema interligado, um fluxo cósmico. É a noção de que o mesmo corpo que move as marés com uma precisão de relógio também influencia de alguma forma o fluxo das nossas emoções. Então, a grande lição que a Lua nos oferece talvez seja essa, o respeito pelos ciclos naturais em nossas próprias vidas. Ela é como um lembrete constante de que há um tempo para avançar, um tempo para celebrar o que foi conquistado e um tempo essencial para descansar e liberar. É como se a gente pudesse alinhar nosso ritmo pessoal com o grande relógio cósmico. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A ciência explica o como a Lua afeta o mundo físico e a espiritualidade explora o que isso significa para nós. A pergunta que fica no ar para cada pessoa pensar é: em que momento desse ciclo, em qual fase da Lua, cada um sente mais forte essa conexão com o fluxo cósmico?